Olá, chaminhas queridas, almas queridas. Sejam todos bem-vindos ao canal Chama Gêmeas Conexão Astral. Eu sou Priscila Pires, responsável por esse canal, e aqui eu trago conteúdos relacionados a Chama Gêmeas e Almas Gêmeas. E sempre através de vídeos, com conteúdos, mas também com as leituras de tarô que nos ajudam, a interpretar, através dos arquétipos, a nossa própria história. E lembrando a vocês que nem tudo, vai ressoar com vocês, mas sempre existe algo a ser aprendido aqui. Eu estou sentindo de tirar uma carta aqui do fundo do tarô, antes de começar a leitura. Eu peço a vocês que deixem um like, compartilhem. Se não forem inscritos, se inscrevam, acionem o sininho, para que a gente possa, eu possa, continuar trazendo conteúdos para vocês, o canal possa crescer. Bom, essas três cartas estão nos falando aqui de escolhas, de reciprocidade e de preocupações existentes. Existe, na personalidade, no arquétipo da sacerdotisa. Então, a sacerdotisa é um arquétipo que normalmente se apresenta para o divino feminino. Vejam vocês essa carta aqui, os olhos estão tampados, fechados, Ou seja, a sacerdotisa, ela enxerga as coisas pela sua intuição, pela sua orientação espiritual, pela energia, pelos sentimentos. Ela não vê somente com os olhos, A habilidade dela é de enxergar energeticamente. E eu sinto que aqui nós estamos, então, falando dessa sacerdotisa, e o que é bem interessante, porque eu acredito que seja a impressão, a forma que a sacerdotisa vê o seu divino masculino, que logo aqui abaixo da carta dela veio a carta do Rei de Copas. Estou sentindo de fazer uma leitura diferente aqui. Então vamos ver o que tem preocupado essa sacerdotisa. Eu acredito que sejam as escolhas desse Rei de Copas, ou seja, do seu divino masculino. O divino masculino, ele nem sempre consegue fazer escolhas assertivas em relação à conexão com a sua contraparte, com a sua chama gêmea. Então, o que eu percebo? Que nesse momento, você, que é um divino feminino, se estiver ressoando com você essa leitura, e aí vocês já sabem, eu sempre explico para vocês, peça a orientação dos mentores, se concentre, para que o que for para você aqui nessa leitura, você tenha, digamos assim, uma luz, uma sensação, assim como a sacerdotisa, e capte aquilo que for para você. Às vezes nada vai ser para você, pelo menos não agora. Às vezes tudo vai ser para você, E às vezes uma parte só da leitura. Então é bom você já ir desenvolvendo essa habilidade muito comum no divino feminino. Então eu estou vendo aqui que existe nesse momento uma ou mais, sacerdotisas, divinos femininos, preocupados com as escolhas que o divino masculino está querendo fazer nesse momento.
Essa carta, o 7 de copas, ela fala de escolhas, mas oportunidades, né? Mas, ao mesmo tempo, ela fala que existe somente um caminho. Às vezes, a gente tem a falsa impressão de livre-arbítrio, né? E muitas vezes eu ouço até meus clientes, né? Sempre comentando, mas a gente tem um livre-arbítrio. Nós temos até um certo momento onde a nossa consciência entende que é necessário esse livre-arbítrio. Quando você se une à vontade divina de uma forma mais profunda, você percebe que esse livre-arbítrio, ele talvez não seja tão livre assim como você poderia imaginar. É que, na verdade, existe só um caminho. O caminho da vontade divina, porque é de lá que você veio, né? Só que você ainda não despertou isso, você ainda não enxergou isso. Então, muitas vezes, você precisa ter muitas opções, escolhas, caminhos para aprender, né? Com esses caminhos, com essas escolhas, né? O caminho certo. Então, o que eu percebo aqui? Essa sacerdotisa tem essa grande preocupação com esse rei de copas. A respeito dessa reciprocidade dele. E me parece que nesse momento, talvez ele não esteja sendo recíproco com essa sacerdotisa. Mas existe um ser de luz, um ser de amor, mentores, né? Que acompanham esse casal, tanto essa sacerdotisa quanto esse divino masculino que se apresenta na energia do rei de copas. E esse ser, né, ele oferece energia, reciprocidade, ajuda aos dois nesse momento que eles estão vivenciando essas escolhas. Mas isso deixa, talvez não a sacerdotisa, né? Mas deixa esse divino feminino na energia da 3D, né? Porque a sacerdotisa é uma energia de 5D acima, né? A rainha de ouros, por exemplo, é uma energia da 3D. Então, eu acredito que aqui nós estamos falando de caminhos que esse divino esteja vislumbrando, esteja buscando entender, e talvez ele precise, de fato, andar por alguns caminhos, fazer algumas escolhas que nem sempre estão direcionadas a esse divino feminino. E é necessário que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, é interessante que as leituras ultimamente estão assim trazendo os vários aspectos, né? Uma visão bem multidimensional. Apesar de eu sempre estar lendo nessa configuração, mas normalmente eu não falo, né? Eu falo mais o que é mais positivo, digamos assim. Mas aqui está me chegando uma análise de vários aspectos. Então, o que eu vejo? Existe uma preocupação dessa sacerdotisa com o caminho que esse divino masculino possa estar escolhendo e possa ser que não seja um caminho recíproco para com a sacerdotisa, para com o divino feminino. Ao mesmo tempo, eu percebo que é importante para ele trilhar alguns caminhos para ter essa percepção de que, de fato, o caminho desejado é o caminho de encontro, de união. E também vejo aqui a informação que diz o seguinte, que essa sacerdotisa fica muito preocupada, mas tanto ele quanto ela vão escolher um novo caminho agora. E para isso estão sendo orientados. Na jornada de chamas, pessoal, tem uma situação que ocorre frequentemente, que é a escolha para a próxima fase, para a próxima etapa, para o próximo período. Aquelas 8 ou 12 etapas que são mostradas aí
pela maioria das pessoas, né, que estudam a conexão pelos canais e tudo, eu venho há muito tempo percebendo que não é só isso, né? E cada dia mais eu percebo que existe uma estrutura a ser vivenciada, mas após aquela estrutura conhecida por todos nós aí, né, de lua de mel, desenvolvimento do poder pessoal, depois integração, fusão, reunião e depois união, eu percebo que existe outras etapas que não são mais do despertar. Essas são do despertar. Mas existem outras etapas que são da ascensão. Isso não significa que o divino feminino e masculino precisam estar unidos na 3D para começar essas outras etapas. Porque o que importa é a tomada de consciência. Então, se os dois, ou pelo menos um deles, alcançar o movimento de ascensão e sair do movimento do despertar, existem outras etapas e isso não está totalmente, digamos assim, dependente, né, da união ou não. Porque na nossa mente a gente tem essa ideia, né, que vai trilhando até chegar à união. Mas a gente trilha o despertar. Finalizando, a gente trilha a ascensão numa etapa X que vai estar de acordo com a condição da nossa consciência e do despertar aqui na 3D, né? Ascensão possível aqui na 3D, despertar não, ascensão. E isso não tem a ver com estar junto ou não com o seu gêmeo. E aqui eu percebo que, como toda conexão nós temos etapas a serem cumpridas, e não é diferente nesse movimento de ascensão, eu percebo que agora o casal do qual nós estamos falando aqui é um casal que já está no momento de ascensão, que já vivenciou as etapas do despertar e está no momento de ascensão. E esse casal de chamas está no momento de fazer escolhas. A escolha entre por exemplo, né, do divino masculino. Ele está escolhendo se encontrar, se comunicar com o divino feminino. Não é isso. Ele está escolhendo no sentido assim, de confirmar que deseja continuar o processo de ascensão para que se consiga alcançar uma consciência e futuramente sair dessa samsara de reencarnações. Isso aqui já não fala mais só de união de chamas gêmeas. Aqui está falando sobre uma escolha consciencial, sobre uma escolha a nível cósmico. Porque quando a pessoa tem uma consciência mais expandida, ela consegue entender a importância de se viver determinadas situações que muitas vezes são desafiadoras, mas para que ela possa alcançar uma liberdade, uma felicidade, né? um movimento melhor para a vida. E não há nada melhor, pelo menos a gente aqui nesse planeta não conhece, do que a gente conseguir superar as nossas limitações para que a gente possa expandir consciência de forma que a gente consiga, então, sair aqui desse planeta e começar a vivenciar o nosso despertar e ascensão em outros planetas, em outras dimensões, que vão estar numa frequência vibracional mais elevada. Então, eu acredito que essa mensagem aqui seja uma mensagem anterior à leitura e bastante extensa, né? Mas que pode ajudar vocês, divinos femininos, a se atentarem para esses momentos. Existe sempre, na mudança de fase, de etapa, essa retomada, essa confirmação de que você quer ou não continuar nesse processo. E aqui existe uma preocupação dessa sacerdotisa se esse divino masculino vai fazer a escolha certa.
Deixa eu ver. Ó, já veio alguma coisa. Eu ia perguntar assim, será que esse divino masculino vai fazer a escolha por continuar nessa conexão, né? E o que que eu estou percebendo? Eu acredito que sim, porque já saiu, né, a carta aqui do 2 de Copas, que é uma carta que diz sim para a união, né? Que diz sim para a união. Então, e logo em seguida saiu aqui a carta da Rainha de Espadas, que fala para que essa sacerdotisa traga esse movimento mais racional, com mais discernimento, que existe muito nesse arquétipo da Rainha de Espadas, para que ela consiga, então, enxergar esse divino masculino sábio, caminhando com sabedoria, porque aqui a gente tem um arcano maior, né, que fala sobre ser sábio, ter a capacidade de enxergar mais além, de repente estar em momento introspectivo, mas refletindo sobre suas ações. E nesse caso aqui, ele nem está, né, muito introspectivo, né? Aqui ele está já em busca, já indo em direção a uma atitude assertiva e sábia. E eu acredito sim que está muito relacionada, né, à união. Agora aqui, com certeza, esse divino masculino vai passar por um período que a gente chama de julgamento. É um período onde ele vai precisar refletir muito com a ajuda da espiritualidade para que ele possa enxergar. Porque o 4 de copas, ele fala de não ver o bom da vida, não ver, né, o que está sendo oferecido de amor, de bondade, de fluidez na vida. Mas aqui, esse divino masculino, ele vai conseguir optar pela união e também por esse movimento de sair, né, também dessa samsara aí de reencarnações. Mas tanto esse divino masculino quanto feminino estão em um momento de julgamento. O que é julgamento? É aquele juízo final, né? Mas o juízo final, para deixar uma etapa e iniciar outra, no seguinte aspecto: julgar a si mesmo. Não um julgamento de crítica e de menosprezar ou um julgamento negativo, né? Mas sim um julgamento de bastante reflexão em conexão com a espiritualidade. Então aqui, eu não sei, eu acredito que aqui é uma mensagem para algumas de vocês, divinos femininos, que possam estar passando por esse período, sentindo que o divino masculino está nesse período de fazer algumas escolhas, e pode ficar tranquilo que a energia que vai prevalecer é do Rei de Copas e a escolha vai ser para, de fato, continuar no processo de união, né? E para alguns que já estão em ascensão, para os que estão em despertar, processo de união. Para os que estão em ascensão, também a união, mas com foco bastante direcionado nessa clareza para sair dessa samsara de reencarnações. Vai servir para alguém essa informação, né? Não é a leitura em si, pelo menos não até o momento, né? Mas eu acho que é uma informação bacana aqui para quem é bastante estudioso aí da conexão de chamas, né? Então vamos continuar aqui agora, sim, né? Com a leitura geral. Como eu dizia para vocês, eu acho que deve ter sido aí uma informação para algumas pessoas. Vamos ver então o que o universo tem a nos trazer, né, para essa leitura de agora. No fundo do deck,
nós temos a carta do Imperador, do Rei de Copas e da Sacerdotisa de novo. Interessante, né? Só tá dando energia de divino masculino aqui. Começamos com a carta do Arcano Maior, a Justiça. Depois a Rainha de Espadas. O Papa. Aqui a gente tem o Pajem de Ouros. Aqui o Arcano Maior, o Sol. Cavaleiro de Espadas. Arcano Maior, a Temperança. E o Rei de Espadas. Então, quer dizer que a gente tem nessa leitura aqui 1, 2, 3, 4, 5. De 9 cartas, né? Contando com essa aqui do fundo do deck, nós temos 5 arcanos maiores. Não sei se vocês sabem, mas quando aparece um arcano maior, é uma situação onde, de fato, a sua alma escolheu viver e você vai passar. Como você vai passar é a chave da questão, mas você vai passar. Agora, quando tem os arcanos menores, é possível você, digamos, modificar, porque são aspectos pormenores, né, do que você vai viver. Então, seria o como você vai viver, mas que você vai viver, não tem como deixar de viver, né? Então, aqui a gente tem a energia do Imperador. Eu acredito, então, que a gente esteja, mais uma vez, falando de divinos masculinos. E é interessante, né, que eu tenho observado aí outros canais, e quase que o tempo todo, a maioria, está falando muito de divino masculino também, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Já de cara, o que eu percebo? Que devido a uma ação na matéria do divino feminino, nessa energia de Rainha de Espadas, ou seja, determinada, focada, com discernimento e clareza, essa rainha foi auxiliada, né, pela justiça divina, com sabedoria, né, com ações e atitudes, esclarecimentos e de forma energética, para que na matéria essa Rainha de Espadas conseguisse esclarecer algumas questões relacionadas ao compromisso, à união com o seu divino masculino. Então, aqui nós estamos contando a história de um divino feminino que acompanha a trajetória do seu divino masculino nos aspectos energéticos. Talvez não tenha convivência, estão bloqueados ou em separação, mas esse divino feminino tem a capacidade da sacerdotisa, né, para conseguir entender o que acontece energeticamente com esse divino masculino e fazer as intervenções, não só no campo dela própria, mas também no campo do divino masculino, com a intenção, obviamente, de auxílio no processo de despertar ou de ascensão das duas almas. E dessa vez existiu um fato muito conectado ao Papa, que fala sobre união, mas fala também sobre ser, assim, digamos, muito nas normativas, né? Muito seguindo regras, né? O Papa fala muito disso, fala de união, de casamento, de conexão espiritual, mas fala de regras também, fala de normativas e coisas antigas, rituais, que não, de repente, não são mais tão adequados ao momento, forma de pensar limitante, né? E ações limitantes também na matéria. Então, me parece que a energia desse divino masculino, num certo momento, ficou
paralisada aqui nesse imperador, talvez até um imperador mais no polo um pouco mais negativo, de talvez uma certa dureza no coração. E isso fez com que esse lado intuitivo, esse lado de união, de compromisso assumido com a espiritualidade, o Papa fala muito disso, caísse nesse polo de crenças limitadoras que precisavam ser libertadas, liberadas. Então, com a ajuda da justiça divina, porque chegou a hora de fazer o que precisava ser feito, essa rainha de espadas, esse divino feminino, nessa energia de discernimento, recebeu clareza sobre tal situação, né? Sobre essa crença limitadora existente nesse divino masculino relacionado à união dos dois. Possivelmente, entendendo assim que precisava ser mais... O Papa, ou o sacerdote, né? Nesse caso, fala também de ações assim, muito honestas, muito justas, mas também muito arcaicas, muito antigas, muito engessadas. Então, eu acredito que tinha muito, né, a ver com essa ideia. E aí precisava de um esclarecimento. Precisava de um esclarecimento para esse divino masculino conseguir iniciar as suas curas, conseguir se abrir mentalmente, cortando essas energias densas de crenças e de tudo mais, permitindo essa cura. E avançando, saindo do rei, do cavaleiro de espadas para a energia do rei de espadas. E então, formando a conexão mais harmoniosa, mais equilibrada com o seu divino feminino. Então, gente, se você estiver aqui, estiver ressoando para você que está aqui, né, estiver ressoando para você, há necessidade, nesse momento, de ser feito algumas curas, alguns esclarecimentos de situações que estão relacionadas a essas crenças limitadoras com a espiritualidade, né, do seu divino masculino. Então, a minha dica se você percebe isso, porque nesse caso, deixa eu só explicar uma coisa. Aqui nós temos um casal que está em desarmonia. Tanto se nós olharmos por esse aspecto, quanto se nós olharmos por esse aspecto. Porque aqui nós temos uma rainha de espadas e um papa. Não é um casal equilibrado. E aqui nós temos um cavaleiro de espadas e uma rainha de espadas. Também não é um casal equilibrado. Para a gente trazer um casal equilibrado, a gente precisa do sacerdote e da sacerdotisa e da rainha de espadas e do rei de espadas. Aí sim, a sua energia do seu divino masculino estará equilibrada, permitindo que vocês troquem informações de forma telepática, se encontrem, se comuniquem numa energia boa, positiva, que vá auxiliar o avanço do movimento, né, em prol dessa união, em prol desse trabalho todo, né, que você vem fazendo aí a favor de si mesma e também do seu divino masculino. Então, gente, a minha dica é a seguinte: precisa fazer curas aqui, precisa de ter esclarecimento. E como que a gente pode fazer isso? Né? Como que a gente pode conseguir fazer isso daqui? Através de entender o que está acontecendo. O que está acontecendo no seu campo energético? O que está acontecendo no campo energético do seu divino masculino? Quais são as crenças que ele traz em relação à espiritualidade que esteja travando vocês para enxergar, né? E conseguir com que ele saia desse cavaleiro de espadas e venha para o rei, e assim, então,
nós tenhamos esse equilíbrio. Cada um que está escutando aqui essa leitura vai ter especificamente a sua questão, né? Todas elas serão crenças limitadoras, traumas e bloqueios emocionais relacionados à espiritualidade. Isso é fato. Então, o divino masculino que não acredita na espiritualidade, tem medo, na sua infância passou por situações, ou não sabe equilibrar tanto questões da espiritualidade quanto questões do compromisso assumido antes de encarnar, né? Porque o Papa fala de compromisso assumido antes de encarnar, né? De compromissos espirituais. Assim como a sacerdotisa também, né? Então, eu acredito, até nesse ponto, eu acho que o que foi dito na leitura, essa leitura anterior, faz muito sentido, porque era uma preocupação da sacerdotisa em relação às escolhas do seu divino masculino, né? E aqui, de fato, precisa de cura para que aquelas escolhas sejam assertivas, para que aquelas escolhas sejam de forma que esse divino masculino não fique, né, errando, patinando, batendo cabeça, né? Então, aqui eu tenho uma sugestão para vocês. Para quem, né, achou que tá ok isso aqui, que faz todo sentido, faça uma leitura individual, né? Então, eu posso fazer uma leitura individual para você, você vai me passar os dados, eu vou fazer a leitura como eu estou fazendo aqui, né? E a leitura é gravada e eu vou enviar para você com as respostas, né? Ou, se você preferir, pode ser feito também uma mesa de verificações e medições vibracionais, onde vai chegar informações para nós de quais são essas crenças. E também já se faz na mesa a liberação disso, né? Já se faz a intervenção e a liberação para que esse divino masculino tome consciência e comece a mudar a sua percepção daquela situação que está dificultando o desenvolvimento aqui do trabalho, do avanço de vocês nessa jornada. Até porque a carta aqui da temperança, né, ela fala de uma certa demora, né, de uma certa, uma cura demorada, né? Então, até esse divino, né, olha que interessante, né, a ordem aqui das cartas. Então, até esse divino masculino entender tudo isso e sair dessa energia para entrar em equilíbrio com esse divino feminino, vai levar muito tempo. Pensa você se não houver nenhuma intervenção, nenhuma ajuda. Então, aqui eu vejo que a justiça divina está a postos para te ajudar. Mas precisa entender do que se trata, né? Precisa saber fazer a intervenção correta, que é o que eu venho falando para vocês, né? Nem sempre é possível a gente saber, porque nem todos os divinos femininos, né, desenvolveram a habilidade de sacerdotisa a ponto de ter uma clareza grande aí, né? E um poder energético já bem trabalhado para fazer as intervenções necessárias. Então, nesse caso, surgem os terapeutas, né? As sacerdotisas que já estão com essa habilidade mais disponível. Então, aqui eu acredito isso. Você pode tanto me solicitar a leitura individual para a gente entender, e depois a gente pode ver quais curas podem ser feitas a partir disso, ou já solicitar a mesa, e a mesa já verifica, né? E já mostra, já faz algumas intervenções e já mostra também outras orientações de tratamento, tá? Mais profundas, mais direcionadas. Então, eu canalizo as informações, digito tudo e passo o relatório para você. E você vai ter clareza de tudo que está acontecendo, tanto do que está acontecendo, quanto do que precisa ser feito. Mas na própria mesa, a gente já consegue trazer a energia aí de Arcanjo Miguel para fazer alguns cortes, fazer alguma proteção. Mas o tratamento mais profundo, obviamente, a gente vai precisar de uma estrutura, de uma outra mesa ou de uma ativação.
E que eu tenho certeza que vai servir para os dois, né? Não para um só. Porque quando existe aqui tantos arcanos maiores, né? Vocês têm que vivenciar isso daqui. Então, quanto mais tempo você demorar para descobrir, para entender, e o seu divino masculino também, mais tempo vocês vão ficar aqui, patinando aí nessa história, né? Então, para aqueles que não querem ficar patinando muito tempo, né? Eu acho uma boa saída. Eu, pelo menos, pratico isso na minha vida o tempo todo, né? Sempre que eu vejo aí as dificuldades, os empecilhos, né, os obstáculos, eu busco compreender e já fazer as intervenções necessárias. E é isso, gente. Eu peço, então, que se você gostou dessa leitura, deixe seu like, compartilhe, né? Ajude o canal a crescer. Se não for inscrito, se inscreva. E se você tiver dúvidas a esse respeito, deixa aqui o seu comentário para mim. E na descrição aqui desse vídeo, você tem um link para conhecer todas as minhas redes sociais. Então, site, para entrar para a mentoria, para também entrar para o grupo, né? Você clica em um link só e vai ter lá todas os outros links de acesso ao que você desejar, ok? E aí eu aproveito para lembrá-los, né, que a mentoria está acontecendo, está sendo maravilhoso. A gente está trabalhando a energia da Rainha de Espadas no grupo 1 de iniciantes. Para quem está ali na noite escura da alma, é muito necessário esse arquétipo. Para quem já está no grupo 3, né, a gente está trabalhando o arquétipo da sacerdotisa, desenvolvendo essas habilidades, ancorando essa energia com clareza para o propósito de alma. E para quem está naquele processo ali intermediário, nós estamos estudando a energia da Imperatriz, que fala de poder pessoal, que fala de auto-amor, né? Também muito necessário nesse momento para as pessoas que estão nesse período se fortalecerem para futuramente se conectarem à sacerdotisa, né? De uma forma mais profunda. Mas antes de tudo isso, a gente precisa trazer mais clareza, discernimento, que é o que acontece ali no início. Desapego, se libertar da codependência, se libertar de karmas, né? E a energia do arquétipo da Rainha de Espadas é excelente para isso. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Gratidão por você estar aqui comigo. Eu espero que tenha sido positivo para você essa leitura e conto com você para ajudar o canal a crescer, deixando like, compartilhando e também conversando aqui comigo, né? Buscando entender melhor a leitura ou compartilhando da sua experiência. Grande beijo para você. Até a próxima. Tchau, tchau.